voltei na Bíblia! O extraordinário mundo das histórias bíblicas! Vamos orar? Ore comigo! Tudo bem com vocês? Vamos orar? Olha, faça como elas aqui, ó. Eles dois, o Lucas e a Laura. Eu vou ficar com o olho aberto só para ver se vocês estão orando, hein? Então vamos lá? Minhas mãos juntas estão. Fecho os meus olhos em oração. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Fale conosco através da Tua palavra. Abençoa todas as crianças e todas as famílias e todas as pessoas que vão assistir esse vídeo hoje. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar a Jesus? Deus com toda a sua alma, ame a Deus de todo o coração. Este é o primeiro dos mandamentos, acima dele não tem outro não. Ame a Deus com toda a sua alma, ame a Deus de todo o coração. Este é o primeiro dos mandamentos, acima dele não tem outro não. Mas não adianta só amar a Deus, se não amar os amigos também. Amar o próximo como a nós mesmos é um jeito de ser feliz e de viver bem. Ame a Deus com toda a sua alma, ame a Deus de todo o coração. Este é o primeiro dos mandamentos, acima dele não tem outro não. Mas não adianta só amar a Deus, se não amar os amigos também. Amar o próximo como a nós mesmos é um jeito de ser feliz e de viver bem. Ame a Deus com toda a sua alma, ame a Deus de todo o coração. Este é o primeiro dos mandamentos, acima dele não tem outro não. Ame a Deus com toda a sua alma, ame a Deus de todo o coração. Este é o primeiro dos mandamentos, acima dele não tem outro não. Acima dele não tem outro não. Acima dele não tem outro não. Hora da história. A história de hoje é... 1 Reis é o 11º livro da Bíblia. Tem 22 capítulos e 817 versículos. Foi escrito por alguém desconhecido e foi no local de Israel. Um fim triste. Muito embora Deus tenha abençoado Salomão com sabedoria, riqueza e poder, este rei fracassou no fim. Ele não seguiu fielmente a Deus como seu pai o tinha seguido. Em vez disso, formou um harém enorme, cheio de esposas. Ele se casou com mulheres de outros países dos quais Deus tinha dito: não se casem com mulheres dessas nações, porque farão vocês se desviarem e seguirem aos seus deuses. Essas mulheres estrangeiras exerceram má influência sobre o rei. Aos poucos ele foi cedendo e fazia a vontade delas. Passou a dar mais atenção às suas opiniões do que a mandamentos de Deus. Aparentemente, essas mulheres tinham deixado tudo para viver com Salomão. Na verdade, deixaram muitas coisas, mas não abandonaram seus falsos deuses, os seus ídolos, e pressionaram o rei a respeito disso. Ele mandou construir templos para os deuses de alguma das mulheres estrangeiras e altares para os deuses de outras. O próprio Salomão já não cuidava de adorar somente o Deus de Israel,
mas começou a seguir outros deuses. Quando foi ficando mais velho, Salomão deixou de agir com sabedoria e rompeu os termos da aliança de Deus com seu povo. A paz com aqueles povos que Davi tinha combatido tornou-se uma pedra de tropeço para Salomão. Deus, ficou indignado com a desobediência de Salomão, lhe diz que logo depois do seu reinado a nação iria divertir-se. Deus lhe disse: por essa sua atitude de desobediência aos meus mandamentos, e já que você rompeu a minha aliança com Israel, vou dar a maior parte do seu reino a um dos seus servos. Mas, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Vou tirar grande parte do reino do seu filho, e por amor a Davi e a cidade que escolhi, deixarei com ele uma pequena parte da nação. Quando ia chegando ao fim o reinado de Salomão, Jeroboão, um dos seus oficiais, já tinha conseguido um grande número de seguidores. Um dia, o profeta Aías, que estava usando uma capa nova, saiu de Siló e foi se encontrar-se com Jeroboão, numa hora em que ele estava sozinho. De repente, Aías rasgou sua capa em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços dessa capa. Representam 10 tribos que Deus está entregando a você. Mas uma tribo vai permanecer com a dinastia de Davi. Quanto a você, Deus lhe diz: se você me seguir, andar em meus caminhos e obedecer às minhas leis, eu farei a sua família tão forte como a de Davi, e você será rei de Israel. Quando Salomão soube disso, quis matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito e lá ficou andando tempo ao tempo, até a morte de Salomão, que aconteceu não muito tempo depois. Salomão foi uma bênção para o povo de Deus durante a maior parte dos seus 40 anos de reinado, mas o fim da sua vida lançou uma triste sombra sobre a sua esposa. A sedução do pecado e a desobediência a Deus deixaram uma triste marca na história do reinado de Salomão e na história de Israel. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, disse Jesus. Essa foi mais uma história do nosso livro de Reis. Obrigado, crianças, e até a próxima. Levantemos nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Jesus voltará. O pior conselho. Roboão, filho de Salomão, foi a Siquém, onde o povo estava reunido para proclamar o rei. O novo rei encontrou uma situação difícil, porque toda a riqueza de Salomão tinha custado um preço muito alto para o povo, que tinha que pagar altos impostos e taxas. Então foi feita uma solicitação ao rei para que esses impostos e taxas fossem diminuídos.
Roboão consultou seus conselheiros mais velhos. O que devo fazer? Eles o aconselharam a atender ao pedido do povo. Seja bondoso. Faça isso e todos o servirão para sempre. Mas Roboão era um jovem impulsivo e orgulhoso, e pensou, por que devo fazer isso? Se atender ao povo, vou fazer o papel de bobo? Afinal, quem manda no país? Então rejeitou o conselho dos mais velhos e consultou seus companheiros de juventude. Os jovens os aconselharam a falar durantemente com o povo. De duro neles, eles disseram, e continuaram, mostre que você é forte e tem poder. Roboão sorriu, gostou da ideia, e ele queria exibir-se e queria que seu povo o visse como um verdadeiro rei e que lhe obedecesse em tudo. Então respondeu aos jovens, muito bem, vou seguir a boa ideia de vocês. Seus amigos devem ter dado tapinhas de apoio em suas costas. E lhe disseram, diga àquela gente que está se queixando, meu dedo mínimo é o mais grosso do que a cintura do seu pai. E assim vai ser. Vou ser mais pesado para vocês do que meu pai. E se ele os castigava com chicotes, eu os castigarei com escorpiões. E foi o que insensato Roboão fez. Mas o povo, em vez de se intimidar, gritou para o rei, não queremos nada com a dinastia de Davi. E aconteceu a divisão do reino que tinha sido profetizada. Jeroboão foi curado rei e ficou com 10 tribos. E o orgulhoso Roboão foi humilhado, porque ficou somente com Judá, que incluía a pequena tribo de Benjamim. Daí por diante, os dois reinos passaram a ser conhecidos como Israel e Judá. Parecia que os homens estavam decidindo as coisas, mas tudo ocorreu em cumprimento da determinação de Deus. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Então, criança, essa foi mais uma história da nossa historinha de reis. Muito obrigado e até a próxima. O reino dividido. Quando Jeroboão foi curado rei, as palavras de Deus por meio do seu profeta vieram à sua memória. Se você me seguir e obedecer às minhas leis, você será rei de Israel e sua família permanecerá no trono. Mas depressa ele deixou de lado as palavras de Deus, pois estava mais interessado em proteger o seu reino do que em servir e adorar o Deus de Israel. Como proteger o reino desprezando Deus? Um problema que Jeroboão teve que enfrentar é que ele era o rei no norte e Roboão era o rei de Judá, no sul. Jerusalém ficava no sul, no território de Judá. Ele disse para si mesmo, se eu deixar o povo ir ao templo de Jerusalém, acabará voltando para Roboão e eu serei morto. Por isso mandou fabricar 2 grandes bezerros de ouro e colocou um em Dan, no extremo norte, e o outro em Betel, não muito longe de Jerusalém e bem perto de Siló. Então Jeroboão repetiu a loucura de Arão e anunciou aos israelitas, aqui estão os seus deuses, que libertaram vocês do Egito. Sirvam e adorem estes deuses. E o povo insensatamente seguiu essa ordem errada e se desviou do único Deus vivo e verdadeiro. O reinado de Jeroboão já estava indo muito mal. Em Judá não foi muito diferente, porque Roboão também permitiu o culto aos falsos deuses. Ele construiu altares e erigiu pedras e lugares sagrados onde o povo podia participar de adoração e práticas de idolatria, como faziam os antigos moradores de Canaã. E o povo nem se lembrava de que, por praticarem coisas como essas, Deus tinha determinado a destruição daqueles povos e tinha feito de Canaã a terra prometida para o seu povo. O castigo de Deus veio sobre Roboão quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Levou embora também os escudos de ouro que Salomão tinha mandado fazer. No reino do norte, sobreveio desgraça à família de Jeroboão. Um dos seus filhos morreu e o outro, que foi o rei depois seu pai, foi morto. E como ele, foi morta toda a sua família. A linhagem de Jeroboão teve um fim terrível. Com o passar dos anos, reis vieram e se foram dos 2 reinos. E frequentemente Deus era ignorado e desobedecido. Felizmente, sempre houve um punhado de gente, principalmente os profetas, que se mantinham fiel a Deus.
Os profetas verdadeiros nunca tiveram medo de denunciar os erros e os pecados dos reis e adverti-los do perigo terrível que corriam. Será que algum rei vai cometer pecados mais graves do que os pecados que Roboão e Jeroboão cometeram? Então, criançada, essa foi mais uma história do nosso livrinho de reis. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, crianças. Obrigado por estar conosco. Leia a Bíblia todos os dias, porque Jesus está vivo e ele vai voltar. Até a próxima!